Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu resolvi falar sobre um assunto que tem sido muito recorrente depois da pandemia do Covid-19. As teorias dizem que, devido a um tipo de proteína chamada spike do coronavírus, ser reconhecida por receptores chamados de TLR4, que é uma proteína codificada em humanos e que, em resposta ao agente estranho, geram uma inflamação. E nesse momento, as células de defesa, na tentativa de combater as proteínas, destroem as sinapses dos neurônios, o que impede a transmissão de informações, gerando perdas de memória. Muitos falam sobre as possíveis sequelas que a doença deixou em relação à memória, que na maioria, felizmente, são transitórias. E aí, diante disso, eu resolvi pesquisar um pouco, não só as questões orgânicas, né, mas de uma forma muito breve. Mas aí eu lembrei de uma matéria de algum tempo atrás, e aí eu fui procurá-la, que foi publicada na revista chamada Mente e Cérebro, que acredito que ainda seja publicada. Então, nessa revista tem um editorial da Gláucia Leal, que na época era a editora-chefe, também não sei se continua ainda como editora, e ela fala sobre um estudo que eu achei interessante, até um estudo antigo relacionado à memória. E aí ela conta nesse editorial que o professor de neurologia experimental chamado John Harris, do Instituto de Neurociências de uma universidade que fica no Reino Unido, na Inglaterra, que ainda essa universidade é reconhecida internacionalmente como referência na área de envelhecimento e saúde. Então, ele pesquisou os recursos mais utilizados para auxiliar a memória. E eu achei interessante que ela fala que, entre outras coisas, o pesquisador observou que donas de casa com poucos anos de estudo e universitários apresentavam padrões com diferenças muito insignificantes. E eu achei interessante, porque independe do nível intelectual, do nível acadêmico. Então, enquanto nesse estudo os estudantes anotavam lembretes em objetos ao alcance das mãos ou nas próprias mãos, e quando eu li o editorial da revista, eu pensei até que eles estavam falando em cola, mas não se referia a isso, mas lembrete mesmo, né? Então, de escrever na mão algo que eles queriam lembrar ou que precisavam lembrar. E as donas de casa faziam marcações em calendários espalhados pela casa. E eu achei interessante que eu lembrei que a minha mãe também usava esse recurso quando eu era criança. Ela esperava o calendário do ano seguinte e fazia várias anotações no calendário. Então, quase todos usavam recursos predominantemente externos, como diários, agendas, anotações, né, de deixar lembretes nos relógios. Então, se o estudo fosse refeito hoje, provavelmente a tecnologia certamente apareceria de forma muito importante. Então, não há nada de errado com esses recursos, pelo contrário, se a cabeça não dá conta das tarefas, é importante que se recorra a outras estratégias. Mas qual que é a questão? E se não for possível usá-las? Aí que entram
as formas de memorização. E mesmo como fala a Gláucia Leal, que pode parecer estranho investir nessa capacidade diante do recurso do Google e da inteligência artificial. Mas, segundo a autora, existem vantagens nas técnicas mnemônicas internas. Então, além de garantirem maior autonomia por meio dessas técnicas mnemônicas, exercitamos a concentração e a criatividade. A palavra mnemônica tem origem da deusa grega Mnemosine, que era guardiã das recordações. E as habilidades mnemônicas são utilizadas como formas de auxiliar a memória, as chamadas regras mnemônicas. No dia a dia, as técnicas mnemônicas elas são úteis em exames acadêmicos, reuniões de trabalho, ao falar em público ou em situações onde não tenham objetos de apoio. Então, por exemplo, quando eu dou aula de direito penal, então eu vou falar sobre os crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Então, eu ensino para os alunos uma regra mnemônica com as iniciais dos crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Então, é ISA, né? Então, é homicídio, instigação ao suicídio, desculpa, olha, até eu já estou esquecendo. Homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio e aborto. Então, são crimes que com essa regrinha mnemônica fica fácil do aluno lembrar. Então, diz, né, que pelo fato das memórias normalmente elas serem enredadas umas nas outras, sempre tem esse encadeamento lógico entre uma história e outra. É possível fixar lembranças em nossa mente, encontrando formas lúdicas de lembrar as informações, seja falando em voz alta, onde, por exemplo, estamos deixando objetos que sempre perdemos. Então, por exemplo, inventando histórias ou frases, mesmo que sejam absurdas, mas que fazem sentido para nós, criando rimas, também é uma técnica mnemônica, ou ela fala em espalhar mentalmente itens da lista do supermercado pela casa para não deixar de comprar nenhum deles. E a matéria também alerta que em alguns momentos a técnica vai falhar. Por quê? Porque existem também questões emocionais relacionadas a memórias, como, por exemplo, defesas contra as angústias, conteúdos inconscientes e atos falhos que aparecerão, mas que está tudo bem. E talvez levar com mais bom humor também facilite, né, que a memória funcione melhor. A tia de uma amiga minha, que é uma pessoa muito querida, ela esquece de algumas coisas, até por conta da idade mesmo, mas ela leva com bom humor, ela acha graça. E isso torna a situação mais leve, tanto para ela como para as pessoas com as quais ela convive. E é isso, né? Então, assim, muitas vezes nós precisamos levar a situação conforme se apresenta, né? Então, e é claro, a memória é uma das funções da inteligência. E a memória proporciona diversas aptidões que beneficiam, favorecendo a sobrevivência e a qualidade de vida. Por quê? Por meio das experiências passadas que nos ajudaram a resolver problemas e assim tomar melhores decisões. E aí, como diz nessa matéria, o bom funcionamento da memória
depende de 3 elementos. Então, capacidade de aquisição de informações, armazenamento e emprego desses dados. A questão da atenção é fundamental para a fixação de uma informação. Uma estratégia é falar em voz alta. Olha, eu estou falando para a própria pessoa, estou colocando as minhas chaves sobre a mesa, pois quanto mais eu estiver presente em cada momento, eu não dou margem para distração, que é um dos inimigos da memória. Um outro fator importante é a qualidade do sono, pois quando não dormimos bem, a capacidade de concentração, a resolução de problemas lógicos e a memória operacional são prejudicadas. Como sempre oriento os meus pacientes sobre a importância da avaliação de um neurologista, né, e até do psiquiatra, pois quando os pacientes começam a falar da questão da perda da memória, é importante uma avaliação médica, pois, por exemplo, quadros como depressão, transtorno de ansiedade generalizada, liberação excessiva de cortisol, mal de Alzheimer, né? Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, também podem afetar a memória e é importante que o especialista avalie. Não tem como negar que a memória é afetada por variáveis afetivas e emocionais. E por isso, consultar um psicólogo também é importante para lidar com as queixas. Na memória, tem muitos elementos envolvidos, mas esse vídeo é apenas uma forma das pessoas ficarem atentas e buscarem ajuda, pois de acordo com cada faixa etária, a questão será abordada de uma determinada maneira em detrimento de outra. É claro que esse vídeo é apenas uma pincelada sobre a questão da memória, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que, por gentileza, se inscrevam no canal e divulguem para os seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.